Camila caminhava pela rua estreita do bairro onde morava, sentindo o vento frio bater em seu rosto. Estava grávida de 5 meses e, embora a alegria pela chegada do primeiro filho fosse inegável, seu coração pulsava aflito diante das dificuldades financeiras que enfrentava ao lado de Jonas. Ambos viviam em uma casa humilde, no fundo do quintal da mãe de Camila, Marta, uma mulher de personalidade forte e controladora, que insistia em se envolver em todos os aspectos da vida do jovem casal. Jonas, por sua vez, era um rapaz sonhador. Desde pequeno, queria ser músico e até compunha letras que falavam de amor e superação. Entretanto, a dura realidade impunha outro caminho. Trabalhava em um pequeno mercado para ajudar nas despesas, que se tornavam cada dia mais altas por conta das necessidades da gravidez de Camila. Ele a amava profundamente e desejava dar a ela e ao bebê uma vida melhor. Mas, vez ou outra, sentia-se subestimado por Marta, que vivia repetindo que ele não era capaz de prover nada de bom para sua filha e para o futuro neto. Certa noite, Camila e Jonas estavam na pequena sala da casa, iluminada apenas por uma lâmpada fraca. Era o final de mais um dia exaustivo. Ela estava sentada no sofá velho, com as mãos cruzadas sobre a barriga saliente, enquanto Jonas, em pé, olhava o calendário na parede. Amor, faltam 4 meses para o Tiago nascer. A voz de Jonas tinha um tom preocupado. A gente precisa de um plano. Não dá mais para ficar dependendo da sua mãe. Você sabe que, além de arrogante, ela não para de me criticar. Camila suspirou, sentindo um misto de tristeza e frustração. Eu sei, querido. Mas, ao mesmo tempo, não podemos ignorar o fato de que, sem ela, talvez não tenhamos nem onde morar. Ela já disse que vai ajudar nas despesas do parto. Mas você também sabe o preço que ela cobra depois. Aquilo que a minha mãe faz nunca é de graça. A jovem sentia uma tristeza profunda ao pensar nas exigências que Marta costumava impor. Era quase impossível obter qualquer favor da mãe sem uma contrapartida severa. Mesmo assim, ela tinha certa gratidão, pois, no fim, Marta ainda era sua única figura familiar presente. Camila não conhecia o pai e só tinha uma vaga lembrança dos avós, que morreram quando ela ainda era criança. Restava apenas Marta, com quem sempre teve uma relação conflituosa. Naquele mesmo instante, Marta apareceu à porta da sala, trazendo uma sacola de supermercado. A expressão era, como sempre, um misto de tédio e reprovação. Trouxe pão e leite para vocês. Ela olhou diretamente para Jonas, com um olhar crítico. Imaginei que, se dependesse dele, minha filha ficaria com fome. Jonas trincou o maxilar, segurando a vontade de retrucar, mas se conteve porque sabia que um confronto direto só traria mais tensão. Já Camila tentou se manter neutra, mas dentro dela crescia uma raiva silenciosa pela maneira como a mãe tratava Jonas. Obrigada, mãe, murmurou Camila, forçando um sorriso de gratidão. Marta se aproximou, colocou a sacola na mesinha de centro e fixou o olhar na filha. Há algo que eu queria conversar com vocês. Ela fez uma pausa significativa, olhando primeiro para Jonas, depois para Camila. Suponho que vocês estejam preocupados com dinheiro, certo? Pois bem, eu posso cobrir o restante dos gastos do parto, os enxovais e tudo o que o bebê precisar. Em troca, peço apenas uma coisa. Jonas, desconfiado, tentou entender o que a sogra queria. E o que seria, dona Marta? Marta, então, entrelaçou os dedos e lançou-lhes um olhar frio. A guarda legal de Tiago. Eu cuidarei dele. Colocarei em uma boa escola. Terei total autoridade para tomar as decisões que forem necessárias. E, obviamente, vocês poderão vê-lo, mas sob minhas regras.
Camila e Jonas se entreolharam, incrédulos. Guarda! Legal? Camila repetiu, a voz entrecortada de espanto. Mãe, isso é absurdo! Eu não vou dar meu filho para você. Marta ergueu as sobrancelhas, mantendo o tom de voz firme. Ora, Camila, pense racionalmente. Vocês não têm condições financeiras. E eu quero garantir que esse neto seja criado da forma correta. Você e Jonas não conseguem nem juntar dinheiro para sair daqui. Vão dar que futuro para a criança? Jonas, já não conseguindo mais se conter, elevou a voz. Nós vamos criar o Tiago, sim, pode ter certeza. Eu vou dar um jeito. Estou trabalhando duro. Esse bebê é nosso. A discussão ganhou intensidade. Camila começou a sentir um aperto no peito, uma ansiedade cada vez maior. Ela sabia que a mãe era difícil, mas não esperava uma exigência tão absurda. Por outro lado, tinha consciência de que a ajuda financeira de Marta seria fundamental. O que fazer? Foi então que, notando a tensão, Marta buscou uma forma de manipulação final. Não se esqueçam de uma coisa. Se um dia eu vier a falecer, toda a minha aposentadoria e os meus bens ficarão com Tiago, se ele for legalmente meu dependente. Se vocês se manterem firmes nessa teimosia, não verão um centavo, e ainda ficarão sem o meu auxílio imediato para o parto. Pensem bem. A fala caiu como uma bomba no casal. Camila foi tomada por uma angústia profunda. Marta sempre soube exatamente como se colocar em posição de poder. A jovem sabia que, embora ela e Jonas repudiassem a ideia de entregar a guarda, a proposta de ter a estabilidade financeira e o futuro do filho garantidos era tentadora num contexto de extrema pobreza. Eles passaram aquela noite em claro, discutindo, ponderando, chorando. Jonas odiava a ideia, mas também temia que, sem Marta, o nascimento de Tiago fosse ainda mais penoso. Camila, fraca e insegura, não encontrava solução. Por fim, diante do desespero, ambos concordaram em aceitar a proposta, com a condição de que continuariam presentes na criação de Tiago e tentariam reaver a guarda o mais rápido possível. Quando deram a resposta a Marta, no dia seguinte, ela sorriu de forma enigmática, como se estivesse no controle de tudo. Fizeram o certo. Agora, deixem comigo. Vou cuidar de tudo para o bem desse menino. E assim começou a história de como Camila e Jonas abriram uma fresta para que Marta entrasse na vida de Tiago de maneira irreversível. Aquilo parecia para eles apenas um acordo temporário. Porém, nenhum dos dois fazia ideia de até onde aquela decisão os levaria. O tempo passou rapidamente e, em meio ao estresse e às incertezas, chegou o grande dia do nascimento de Tiago. O parto ocorreu em um pequeno hospital público, pois, apesar da ajuda de Marta, ainda não havia tanto dinheiro disponível para luxos como um hospital particular. Contudo, Marta pagou alguns custos extras que garantiram um quarto um pouco melhor e certa atenção dos médicos e enfermeiros. Camila, suando e com as lágrimas correndo pelo rosto, segurava firme na mão de Jonas. Por mais que houvesse tensões entre os dois e a sogra, naquele momento, o amor e a preocupação com o bem-estar do filho prevaleciam. Depois de um trabalho de parto longo e dolorido, o choro de Tiago ecoou pelo corredor, enchendo de emoção o coração de todos. Jonas olhou para o bebê com o olhar marejado. Ele beijou a testa de Camila e murmurou: "Ele é lindo, meu amor. Nosso filho, nosso pequeno Tiago." Camila, exausta, aninhou o bebê nos braços. Foi tomada por um sentimento arrebatador, a sensação de um amor infinito. Durante aqueles instantes, nada mais importava. As dores, as preocupações financeiras, o temperamento de Marta, tudo se dissipava diante daquele milagre. Ela chorou baixinho, sentindo-se completa. Ele é tudo o que sonhamos, Jonas. Entretanto, a paz não durou muito. Logo, Marta apareceu, trazendo algumas roupas e objetos para o neto.
Entrou no quarto e pousou um olhar inquisidor sobre o bebê. Depois, virou-se para Camila. Muito bem. Agora que ele nasceu, vamos acertar o que combinamos. Eu vou ficar com a guarda, lembra? Camila estremeceu, sentindo uma pontada no peito. Ver Tiago nos braços e imaginar que teria que entregar a guarda formal dele para Marta era angustiante. Jonas também cerrou os punhos, mas tentou se controlar. Ele sabia que não podiam brigar naquele momento, pois ainda eram dependentes da sogra. Os primeiros dias de Tiago em casa foram cheios de descobertas. Camila e Jonas se revezavam para cuidar do bebê. Jonas, mesmo exausto do trabalho, chegava em casa com um sorriso estampado, ansioso para segurar o filho e cantar canções de ninar. Camila, por sua vez, dedicava-se com esmero, acordando madrugadas a fio, aprendendo a amamentar e a trocar fraldas, vivendo a fase de puerpério com todas as suas emoções afloradas. Em seu íntimo, ela começava a questionar cada vez mais a ideia de ter entregue a guarda à mãe. Marta, embora não morasse na mesma casa, frequentava o local diariamente. Aparecia de surpresa, criticando a forma como Camila embalava o bebê ou como Jonas às vezes o deixava chorando para terminar de esquentar a mamadeira. Veja só, dizia Marta, balançando a cabeça. Eu sabia que vocês não estavam prontos. É exatamente por isso que eu exigi aquela guarda. Esse menino precisa de alguém com pulso firme, que saiba tomar decisões corretas. Vocês dois são muito imaturos. A cada frase, Jonas tinha de engolir a revolta. Camila, envergonhada, apenas baixava o olhar, tentando não entrar em conflito direto com a mãe. Mas a situação ficava insustentável. Em alguns momentos, Camila chegava a ter crises de choro, dizendo a Jonas que nunca imaginou que seria tão difícil lidar com a mãe. Ele a consolava como podia, lembrando que a prioridade era o bem-estar de Tiago. Com o passar dos meses, as discussões se tornaram cada vez mais frequentes. Jonas, em determinado dia, chegou em casa e encontrou Marta gritando com Camila, acusando-a de não saber sequer amamentar. Tiago chorava no berço. Ele interrompeu a briga. Dona Marta, por favor, saia daqui. A senhora não ajuda, só atrapalha. Camila está cansada, precisa de descanso e do apoio de uma mãe, não de perseguição. Marta, sentindo-se afrontada, retrucou. E quem é você para falar assim comigo? Um mero rapaz sem eira nem beira? Eu avisei a Camila que você não era homem suficiente para cuidar dela e do neto. Mas ela insiste nessa ilusão. Virou-se para a filha, apontando o dedo. Um dia, você vai me agradecer por eu ter pegado a guarda do seu filho. Desse jeito, você e o Jonas não vão chegar a lugar algum. Aquele clima pesado se repetia constantemente. Camila se via no meio de uma guerra. De um lado, o amor profundo por Jonas e o desejo de manter a família unida. Do outro, a mãe controladora, que não aceitava a forma como eles viviam e criavam Tiago. O que deixava Camila mais angustiada era saber que, no papel, Tiago era dependente de Marta. Embora Camila e Jonas fossem os pais biológicos, se a situação chegasse a um ponto extremo, talvez Marta pudesse, a qualquer momento, exigir a criança para si, sem a interferência deles. Apesar de tudo, o tempo foi correndo. Tiago chegou aos 2 anos. Era um menino esperto, de olhos vivos e sorriso fácil. E tanto Camila quanto Jonas se esforçavam para que ele recebesse carinho e valores positivos em casa. A relação com Marta, porém, continuava conturbada. Ela aparecia para levar o menino a passeios sem avisar, para comprar roupas caras que o casal jamais poderia pagar e, claro, para vigiar cada passo da educação dele. Quando Tiago completou 3 anos, Jonas começou a pensar seriamente em buscar outro emprego ou empreender algo que pudesse melhorar a renda da família. Acreditava que, se tivessem mais estabilidade, poderiam brigar judicialmente para reaver a guarda do filho. Camila,
Eu estou tentando. Estou guardando algum dinheiro. Se tudo der certo, faço uns bicos de fim de semana e posso comprar uma van para vender lanches. Com o tempo, a gente pode abrir uma lanchonete e ter nossa independência. Camila se animava com a ideia. Seria ótimo, Jonas. Qualquer coisa para podermos sair um dia dessa dependência. E ver se a gente consegue se livrar das imposições da minha mãe. Contudo, Marta estava sempre à espreita. Quando percebeu que Jonas tentava poupar algum dinheiro, passou a exigir que ele pagasse parte das despesas de Tiago que ela mesma custeava. A justificativa era que Jonas e Camila estavam ganhando muito e não precisavam dela. Isso esvaziava os planos de Jonas. Mesmo assim, eles não desistiam e resistiam como podiam, acalentando a esperança de um futuro diferente. O amor do casal permanecia firme, mas minado pelas rusgas constantes. E, por mais que enfrentassem desafios, Tiago era o sol que iluminava a casa. O menino parecia feliz, correndo de um lado para o outro, descobrindo o mundo e tudo o que ele oferecia. Nenhum deles, porém, poderia imaginar o que Marta era capaz de fazer quando as coisas não ocorriam conforme seu desejo. A sombra de uma tragédia se aproximava, silenciosamente, prestes a mudar para sempre o destino daquela família. Tiago completou 5 anos em um fim de tarde ensolarado. Para comemorar, Camila e Jonas organizaram uma pequena festinha em casa, apenas para familiares e alguns amigos mais próximos. Mesmo com recursos limitados, encheram o ambiente com balões coloridos, um bolo simples e muita alegria. O menino corria feliz, vestindo uma camiseta com estampa de super-herói, exibindo um sorriso aberto que contagiava a todos. Marta chegou atrasada, como se quisesse causar impacto. Entrou pela porta, trazendo um presente grande, embrulhado em um papel vistoso. Em seguida, dirigiu-se ao neto e o abraçou com certo afeto. Parabéns, meu querido Tiago. A vovó trouxe algo bem especial para você. Tiago abriu o presente e deu de cara com um carrinho elétrico sofisticado, algo que Camila e Jonas jamais poderiam comprar. O menino, claro, ficou encantado e imediatamente começou a brincar. Marta, então, lançou um olhar triunfante para o casal, como se dissesse: eu posso dar coisas que vocês nunca vão poder. Apesar do incômodo, Camila e Jonas tentaram ignorar a atitude da mãe de Camila, pois não queriam estragar a festa de aniversário de Tiago. Entretanto, sabiam que por trás do suposto mimo havia uma intenção de mostrar superioridade. De fato, ao final da festinha, Marta se aproximou de Camila e disse: amanhã eu vou levar o Tiago para uma viagem curta. Vamos ao sítio de uma amiga minha. Eu preciso de uns dias de descanso e sei que ele adora animais. Camila estranhou aquela decisão tomada sem consulta prévia. Mãe, não é assim. Você não pode simplesmente decidir. Nós temos compromissos, Jonas e eu gostamos de fazer um passeio com ele nos fins de semana. Marta, porém, foi firme. Eu sou a guardiã legal. Se eu quero levá-lo, posso fazê-lo. Não se preocupem, volto em 2 ou 3 dias. Será bom para ele respirar ar puro. Vocês podem descansar um pouco da rotina. Jonas bufou, mas tentou manter a calma. Dona Marta, é o aniversário dele. A gente quer passar tempo com ele também. Ele está de férias da escolinha. Ora, Jonas, vocês terão toda uma vida ao lado dele. São apenas uns poucos dias. Marta rebateu. Camila, insegura, acabou cedendo, temendo entrar em uma briga maior ainda. No dia seguinte, viu Marta vir buscar Tiago em seu carro. O menino partiu animado, sem imaginar a tensão que ficava para trás. Camila sentiu um aperto no coração, mas Jonas a consolou, dizendo que seriam apenas alguns dias. Entretanto, uma semana se passou e nada de Marta ou Tiago voltarem. Camila ligava insistentemente, mas o celular da mãe estava sempre desligado. A angústia crescia de forma insuportável. Jonas, preocupado,
decidiu ir até o sítio supostamente mencionado por Marta, mas a tal amiga que moraria lá não existia. Não havia nenhuma pista de onde eles estavam. O desespero foi tomando conta do casal. Depois de 2 semanas sem qualquer notícia, resolveram procurar a polícia. Fizeram um boletim de ocorrência, contando todo o histórico da relação com Marta e a condição de guardiã legal que ela detinha. Infelizmente, a reação inicial da polícia não foi tão solícita quanto esperavam. Afirmaram que, tecnicamente, se Marta era mesmo a guardiã, poderia ter se mudado com a criança. Contudo, dadas as circunstâncias, começaram uma investigação para determinar se havia algum crime, como sequestro ou retenção de menor, já que Camila e Jonas também eram os pais de Tiago. Camila não dormia mais. Passava as noites em claro, chorando, revirando memórias, fotos, qualquer indício que pudesse levar ao paradeiro de Marta. Jonas fazia tudo o que podia. Pedia ajuda a amigos, colava cartazes com a foto de Tiago em ruas movimentadas, procurava advogados, fazia visitas à delegacia. As semanas se transformaram em meses e nada, nenhuma pista. Era como se Marta tivesse desaparecido da face da terra. O clima se tornou insuportável em casa. A frustração e o medo de não encontrar Tiago acenderam brigas intensas entre Camila e Jonas. Ele a culpava por ter cedido demais à mãe. Ela, por sua vez, culpava Jonas por não ter melhorado as condições financeiras a tempo, para que não precisassem aceitar o acordo com Marta. "Você me prometeu, Jonas!" gritou Camila em uma das tantas discussões. "Prometeu que a gente daria um jeito, que nunca iríamos realmente perder nosso filho para ela." "Eu fiz o que pude, Camila." Jonas retrucava, lágrimas enchendo os olhos. "Mas eu não posso lutar contra alguém que tem dinheiro, que sabe manipular tudo e a todos. Você sabe como a Marta é." A dor de ambos era real, mas a convivência se tornou impossível. Em determinado ponto, Camila decidiu que precisava ficar sozinha para tentar lidar com aquele luto. Jonas também, sentindo-se cada vez mais impotente, entendeu que o relacionamento não suportava a ausência do filho e as feridas causadas pela família de Camila. A separação foi dolorosa e definitiva naquele momento. E assim, o que era para ser uma família com sonhos de prosperidade se viu despedaçada. Camila decidiu focar em trabalhar ao máximo, juntando dinheiro para contratar detetives particulares que pudessem encontrar pistas de Tiago. Jonas, inconformado, mas sem recursos, também fez sua parte, buscando informações com conhecidos, indo atrás de notícias de Marta em outras cidades, mas sem sucesso. O tempo passou. O vazio que o sumiço de Tiago deixava parecia impossível de preencher. Camila se culpava todos os dias, relembrando o dia em que assinou aquele maldito documento de guarda. Jonas, por sua vez, carregava um misto de rancor e tristeza, consciente de que também não conseguiu proteger o filho. O pequeno Tiago, agora com 5 anos, estava em algum lugar desconhecido, ao lado de uma avó que nutria ressentimento e desprezo pelo pai da criança, e também pela própria filha, de certa forma. Ano após ano, as buscas continuavam, sempre sem sucesso. Tiago parecia ter sido engolido pelo silêncio, e Marta, com todos os seus artifícios, não dava qualquer sinal de vida. Camila e Jonas, cada um a seu modo, tentavam seguir em frente. Mas nenhum dos dois conseguia realmente deixar para trás a dor de não saber onde estava o filho amado. 13 anos se passaram desde o desaparecimento de Tiago. A vida deu muitas voltas nesse período. Camila, aos poucos, conseguiu progredir profissionalmente. Trabalhou duro, estudou administração em uma faculdade noturna, fez cursos de gestão e, mesmo carregando um trauma gigantesco, encontrou na ambição profissional uma forma de preencher o vazio deixado pelo filho. Aos 52 anos, Camila era dona de 3 lojas de roupas femininas,
todas em pontos estratégicos da cidade. O trabalho incessante, a rotina de empresária e as viagens para buscar novas coleções eram sua forma de escapar das lembranças dolorosas. Ainda assim, toda noite, antes de dormir, ela se pegava olhando para o porta-retrato que guardava a única foto de Tiago que tinha. Ele estava com cerca de 4 anos, sorrindo, no colo de Jonas. Era um sorriso que ainda a assombrava, relembrando-a de como tudo foi levado dela. Jonas, por sua vez, também seguiu a vida. Após a separação, ele conheceu outra mulher, com quem se casou. Tentou ter filhos, mas não conseguiu. O casamento trouxe algum alívio inicial, mas as marcas do passado não se apagavam facilmente. Ele nunca deixou de procurar, embora os recursos fossem mais escassos que os de Camila. Trabalhava como motorista de aplicativo e, nas horas vagas, fazia contatos em fóruns e grupos na internet, ainda na esperança de uma pista sobre o paradeiro de Marta e Tiago. Um dia, entretanto, tudo começou a mudar. Camila estava em seu escritório, ao final de uma tarde chuvosa, quando seu celular tocou. Era um número desconhecido. Alô? Ela atendeu, cautelosa. Boa tarde, senhora Camila. Meu nome é Álvaro. Sou detetive particular. Recebi seu contato por meio de uma pessoa que disse que a senhora procura seu filho desaparecido há muito tempo. É isso mesmo? O coração de Camila quase parou. Ela já havia contratado diversos detetives no passado, todos infrutíferos, mas nunca ignorava uma nova oportunidade. Sim, sou eu. Você tem algo a me dizer? Com uma voz séria, o detetive explicou que tinha uma pista. Uma mulher idosa e um rapaz foram vistos em uma cidade do interior com identidades falsas, aproximadamente 10 anos atrás. Não havia muitas provas, mas algumas coincidências de datas e um retrato falado se assemelhavam à descrição de Marta. Não posso lhe prometer sucesso, senhora Camila, mas há uma possibilidade de que seja a sua mãe e o seu filho. Se a senhora quiser, podemos iniciar uma investigação aprofundada. Entretanto, isso pode levar tempo e custar certo investimento, complementou o detetive. Camila sentiu um misto de esperança e medo. Já havia gastado muito dinheiro com investigadores que não chegaram a lugar algum. Ainda assim, não conseguia ignorar a possibilidade de encontrar seu filho, agora com 18 anos. Sim, senhor Álvaro. Estou disposta a investir. Me diga o que precisa e farei o possível para ajudar. A conversa foi rápida, mas reacendeu uma chama adormecida no coração de Camila. Assim que desligou, ela não conseguiu conter as lágrimas. Sentiu necessidade de compartilhar a notícia com alguém que entenderia o peso daquele momento. Pegou o telefone e ligou para Jonas, mesmo sem falar com ele há alguns meses. Alô, Jonas. Eu tive uma informação sobre o Tiago. Sua voz tremia. Meu Deus! Camila! Você está falando sério? Onde? O que aconteceu? Camila explicou o pouco que sabia. Jonas ficou em choque, mas imediatamente se dispôs a ajudar no que fosse preciso. Você sabe que eu não tenho muito dinheiro, mas estou aqui para o que precisar. Se você descobrir o paradeiro dele, me avise. Estarei do seu lado. Aquela conversa breve trouxe à tona toda a dor do passado, mas também uma esperança que Jonas e Camila não sentiam há anos. Por mais que estivessem separados, o objetivo comum de encontrar Tiago os unia. E assim, deram início a uma nova fase de buscas. Meses se passaram. O detetive seguia algumas trilhas, conversava com fontes, analisava documentos antigos. Camila, ansiosa, recebia relatórios periódicos, na maioria das vezes sem muito avanço. Jonas ficava frustrado, mas tentava se manter otimista. Chegaram a pensar que tudo não passava de mais uma pista falsa. Contudo, de repente, surgiu uma informação mais concreta. Uma mulher chamada Luísa
que vivia em determinada cidade do interior sob um nome falso, era muito parecida com Marta. Tinha um histórico de se isolar e não falar muito de seu passado. O detetive conseguiu algumas fotos. Pelas rugas e pelo cabelo quase totalmente branco, era difícil reconhecer. Mas certos traços do rosto não deixavam dúvidas. Era Marta, ainda que envelhecida. Quanto ao menino, não havia muitos registros, apenas boatos de que ela criava um neto. Camila, no mesmo instante em que recebeu a notícia, arrumou suas malas e seguiu para aquela cidade. Dispensou os compromissos de trabalho, pediu a uma funcionária de confiança para cuidar das lojas e partiu em busca de respostas. Precisava ver com os próprios olhos. Estava disposta a ficar o tempo que fosse necessário, até encontrar alguma pista que a levasse ao filho. Os detetives a acompanharam e passaram as primeiras semanas vasculhando arquivos municipais, conversando com vizinhos, tentando encontrar aquela casa onde Marta supostamente morava. Porém, tudo parecia incerto. Pessoas diziam ter visto algo, mas não tinham certeza. Outras nem sequer a conheciam. O rastro de Marta continuava confuso. Apesar da frustração, Camila se mantinha forte. Confiava que, após 13 anos de buscas infrutíferas, finalmente tinha uma pista minimamente sólida. Todos aqueles anos de culpa, de noites em claro, talvez estivessem chegando ao fim. A lembrança de Tiago com 5 anos, cheio de inocência, voltava em forma de esperança. Agora, ele seria um rapaz de 18 anos, cheio de possibilidades. Como estaria seu rosto? Sua voz? Camila mal podia imaginar. Ainda assim, o medo se fazia presente. E se Marta tivesse feito algo pior? E se Tiago já não estivesse vivo? Pensamentos sombrios rondavam a mente de Camila, mas ela tentava afastá-los, concentrando-se em cada pequeno passo da investigação. Era tudo ou nada. Precisava ver seu filho, abraçá-lo, dizer que o amava. As buscas se arrastaram por 4 meses. Camila já começava a ficar impaciente. Contratar detetives e ficar em uma cidade desconhecida havia se tornado um estilo de vida provisório. Ela tentava manter a rotina o mais organizada possível, mas sentia falta de sua casa, de uma estabilidade. Mesmo assim, prometera a si mesma que não sairia dali enquanto não tivesse alguma resposta concreta. Uma manhã, o detetive Álvaro chegou ao hotel onde Camila estava hospedada com uma expressão de expectativa. Descobrimos que existe uma senhora em um asilo local, que atende pessoas carentes, com nome de registro Maria dos Anjos, mas que pode ter vindo de outra cidade há quase 10 anos. Há relatos de que ela sofre de Alzheimer e que, às vezes, menciona um nome semelhante ao seu. Camilinha. Isso chamou a atenção de uma das cuidadoras, e ela nos procurou depois que mostramos a foto de Marta, ainda que envelhecida. Camila sentiu uma mistura de ansiedade e receio. Finalmente, parecia haver um indício de que Marta estava ali. Ela se preparou mentalmente para o pior, mas ainda acalentava a esperança de que a mãe pudesse contar a verdade sobre Tiago. "Vamos lá, Álvaro. Eu quero ver essa senhora o quanto antes." Eles chegaram ao asilo, que ficava em uma área mais afastada da cidade. Um lugar simples, com instalações modestas. Logo na entrada, foram recebidos por uma enfermeira de meia-idade, vestindo um jaleco branco desgastado e com um semblante gentil. "Boa tarde. Meu nome é Sônia. Vocês vieram ver a Dona Maria dos Anjos, certo?" disse ela, apontando para um corredor. "Sim, por favor." Camila respondeu, com o coração aos pulos. Ao entrarem no quarto modesto, viram uma senhora sentada em uma cadeira de rodas, olhando para a janela. Os cabelos estavam ralos e brancos. Os olhos pareciam perdidos, sem foco. Vestia um agasalho velho e um cobertor fino cobria suas pernas. A enfermeira falou baixinho. "Dona Maria, tem visita para a senhora." A idosa se virou lentamente e Camila pôde ver que se tratava, de fato, de Marta.
Ainda que muito envelhecida, com os traços marcados pela doença e pelo tempo, o rosto era familiar. A visão fez Camila estremecer. Havia tantas emoções conflitantes borbulhando dentro dela. Raiva, mágoa, saudade, desespero por respostas. Ela se aproximou e se ajoelhou ao lado da cadeira de rodas. "Mãe", disse, quase num sussurro, sem saber se seria reconhecida. Os olhos de Marta percorreram o rosto de Camila. Por um breve instante, pareceu haver uma ponta de reconhecimento, mas logo se esvaiu. Ela balbuciou algumas palavras desconexas. Filha?" Camila sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Aquela era, de fato, a mãe que a ferira profundamente, que sumira com seu filho. Mas, ao mesmo tempo, era apenas uma idosa debilitada, presa na armadilha cruel do Alzheimer. Lembranças de infância, as boas e as ruins, vieram à tona de forma abrupta. "Mãe, onde está o Tiago?" perguntou com voz trêmula. "Onde está meu filho?" Marta piscava, confusa, e começou a sussurrar frases soltas. O menino está... Ele chorava. Eu não sei onde está." O detetive Álvaro se manteve em silêncio, enquanto Camila tentava de todas as formas arrancar alguma informação. Porém, era evidente que Marta não estava em condições de contar detalhes. Num lampejo de lucidez, ela repetiu: Tiago, Jonas não serve. Menino merece mais." Depois, mergulhava novamente no vazio, olhando para o teto ou para o nada, como se estivesse em outro tempo e espaço. Camila se levantou, enxugando as lágrimas e sentindo uma mistura intensa de raiva e compaixão. Meu Deus! Ela não consegue falar. Não sabe onde ele está. A enfermeira Sônia se aproximou, explicando que Marta, ou Maria dos Anjos, vivia ali havia cerca de 2 anos. Tinha chegado com a ajuda de um homem que alegou ser um conhecido distante. Mas, logo depois, nunca mais apareceu. Os registros médicos mostravam que o Alzheimer estava em estágio avançado. Era difícil, se não impossível, que ela recuperasse memórias claras do passado. Camila tentou conversar mais algumas vezes, procurando pistas, mas Marta apenas murmurava palavras desconexas, que ora faziam referência a Camila, ora a Jonas, ora ao neto. Em certo momento, a idosa começou a chorar baixinho, balançando a cabeça repetidas vezes. Parecia atormentada por algo que já não sabia explicar. Camila se afastou, angustiada. Ao sair do asilo, ela sentiu a raiva ganhar força. A mãe, que sempre fora tão controladora, agora estava presa dentro de sua própria mente, incapaz de responder pelo que fizera. Isso frustrava Camila, pois ela desejava confrontá-la, exigir explicações, fazê-la confessar onde havia levado Tiago e por que o mantivera longe por tanto tempo. Mas tudo estava perdido. Marta era apenas uma sombra do que fora. E agora? Camila perguntou a Álvaro, sem esconder a decepção. Se ela não pode me dizer nada, como vou encontrar meu filho? O detetive passou a mão pelos cabelos, pensativo. Ainda podemos tentar vasculhar documentos, conversar com funcionários antigos do asilo, ver se há algum registro de quem a trouxe aqui. Talvez possamos encontrar o rapaz. Ele teria hoje cerca de 18 anos. Pode ser que ainda esteja na cidade. Camila respirou fundo e concordou. Precisava continuar. Aquela era a chance mais concreta que tivera em anos. Não podia desistir agora. Entretanto, vendo a mãe naquele estado, percebeu que parte de si já não nutria esperança de obter qualquer esclarecimento através dela. Se quisesse encontrar Tiago, teria que seguir outras pistas, porque Marta não passava de um enigma encerrado em si mesma. Naquela noite, deitada na cama do hotel, Camila se sentiu tomada por um vazio terrível. As lembranças da infância vieram. Lembrou-se de como, quando tinha uns 8 anos,
Marta chegava do trabalho e, em vez de abraçá-la, a mandava fazer a lição de casa ou arrumar o quarto. Recordou também os momentos em que, mesmo sem muito afeto, a mãe aparecia com doces e presentes caros, tentando comprar obediência. Era estranho. Em certo nível, Camila se perguntava se Marta realmente acreditava estar fazendo o melhor para Tiago. Mas, fosse qual fosse a motivação, tinha destroçado a vida de todos. Antes de dormir, o telefone tocou. Era Jonas, ansioso por notícias. Camila contou tudo o que acontecera. A descoberta da mãe no asilo e o fato de ela estar com Alzheimer. Jonas ficou em silêncio por alguns segundos. Camila, eu sinto muito. Eu esperava que a gente conseguisse respostas definitivas. Eu também, Jonas. Mas não podemos desistir. O Tiago deve estar por aí, em algum lugar. Se a minha mãe trouxe ele para esta cidade, talvez ele esteja aqui. Mesmo separados, dividiram aquela dor e aquela esperança por meio de uma ligação breve. Camila desligou, fechando os olhos. A imagem do rosto confuso de Marta a assombrava. Onde estaria Tiago? E se ele nem se lembrasse mais dela? Todas essas perguntas latejavam na mente de Camila, que adormeceu chorando, mas ainda assim determinada a prosseguir. A investigação continuou. Camila permaneceu na cidade por mais 6 meses, transformando o quarto do hotel em uma espécie de base de operações. Tinha pastas e documentos espalhados pela cama, pela mesa, até pelas gavetas. Vivia atrás de pistas, conversava com gente dos bairros mais simples, às áreas mais nobres. O detetive Álvaro também se empenhava, mas confessava que estava cada vez mais difícil avançar. Era como se Tiago fosse um fantasma. Apesar de alguns relatos vagos de que uma mulher idosa vivia com um menino, ninguém tinha informações precisas sobre o paradeiro do rapaz. Alguns diziam que, após uma briga, o neto fora embora. Outros juravam tê-lo visto pedindo dinheiro nas ruas, mas nada confirmado. A cada pista falsa, Camila sentia um baque no peito. Foram tantas decepções ao longo daqueles 6 meses que ela já não sabia mais se tinha forças para continuar. Seu tempo e dinheiro se esgotavam. As lojas na capital iam bem, mas ela temia estar negligenciando-as por ficar tanto tempo ausente. Mesmo assim, a chama da esperança ainda ardia, mesmo que fraca. Certo dia, desgastada por mais uma busca infrutífera, Camila sentou-se em um banco de praça. Precisava refletir. Era um fim de tarde. O sol se punha no horizonte, tingindo o céu de laranja e rosa. De repente, um jovem se aproximou pedindo esmola. Ele usava roupas surradas. Os cabelos estavam sujos e desgrenhados. Senhora, por favor, poderia me ajudar com umas moedas? Estou com fome. Camila, mergulhada em seus pensamentos, balançou a cabeça em negativa. Mal olhou para o rapaz. Desculpe, não tenho nada agora. O jovem a fitou por um instante. Talvez tenha percebido que ela estava triste ou chorosa. Ele mexeu em um bolso lateral e tirou dali uma pulseirinha de miçangas coloridas, feitas à mão. Tudo bem, dona. Fica com essa pulseira. Eu faço para vender, mas... Se a senhora está triste, pode ficar. Talvez te traga um pouco de sorte. Camila se surpreendeu com o gesto. Normalmente, quem pedia esmola se limitava a receber ou não o dinheiro e seguir adiante. Mas aquele rapaz tentava oferecer algo em troca. Obrigada. Mas por que está me dando isso? O rapaz sorriu de leve. Acho que a senhora precisa de uma luz. É só uma pulseira simples, mas quem sabe te ajude a lembrar de algo bom. Às vezes, a gente tem que dar o pouco que tem para alguém que precisa mais. Ela ficou muda por um instante, sentindo um nó na garganta. Ergueu o olhar para o rosto dele, mas não conseguiu ver muito bem seus traços, pois já escurecia, e ele logo se afastou, andando rápido em direção a outro ponto da praça.
Camila voltou ao hotel com a pulseirinha nas mãos. Guardou-a em cima da mesa e ficou analisando aquelas miçangas coloridas, pensando que o jovem era, ao mesmo tempo, um pedinte e um artesão. E, de alguma forma, demonstrara mais empatia do que muitas pessoas na vida dela. No dia seguinte, ainda abalada, Camila retornou à mesma praça. Precisava de um pouco de ar fresco, talvez um café na lanchonete local. Enquanto caminhava, viu novamente o rapaz de roupas surradas. Dessa vez, estava encostado em um poste, parecendo abatido, um copo plástico na mão à espera de moedas. Camila se aproximou, tirando alguns trocados da carteira. Quando estendeu a mão para entregar, finalmente prestou atenção ao rosto do rapaz. De súbito, sentiu seu coração disparar. Havia algo familiar naquele semblante, nos olhos, na curva do queixo, no formato do nariz. As mãos dela tremeram. O jovem percebeu a reação estranha e franziu a testa. "A senhora está bem?" Camila recuou um passo, com o olhar fixo nele. A mente girava, lutando contra a razão. Poderia ser Tiago? Os traços lembravam tanto o filho que ela perdera, mas era impossível ter certeza, pois já se passaram 13 anos. As fotos que Camila tinha eram de um garoto de 5 anos, e aquele era um rapaz. Sentindo as pernas bambas, ela sussurrou: "Meu Deus! Você... Qual é o seu nome?" Ele hesitou por um instante, desconfiado. "Me chamam de Digo Pedro, mas não tenho muita certeza do meu nome verdadeiro." Camila sentiu um arrepio. O rapaz não tinha certeza do próprio nome? "Olha, me desculpe se estou sendo invasiva, mas... há quanto tempo você vive na rua?" Ele coçou a cabeça, sem saber o que dizer. "Desde que eu tinha uns 14 ou 15 anos. Antes disso, morei com a minha avó, mas ela ficou doente e me mandaram para a rua. Não tinha pai nem mãe. Pelo menos, não que eu lembre direito." Uma forte emoção sacudiu o corpo de Camila. As peças se encaixavam de maneira aterradora. A avó doente, o nome incerto, o tempo morando na rua. Ela precisou se controlar para não desabar ali mesmo. Como era o nome da sua avó?" Arriscou, a voz quase falhando. O rapaz deu de ombros. "Ela se chamava Marta, acho. Pelo menos era assim que ela pedia para eu chamá-la. Mas quando a doença piorou, ela passou a usar outro nome. Algo como Maria. Eu não sei direito. Ela já não me reconhecia. Acabei ficando sem casa. Era mais do que Camila podia suportar. Seu coração, em meio a uma avalanche de emoções, repetia: é ele, é o Tiago. Não havia dúvida. O nome da avó era Marta. Depois ela usou o nome Maria dos Anjos, como descobrira no asilo. 13 anos depois, ali estava seu filho, sem rumo, pedindo esmolas para sobreviver. Ela deixou as moedas caírem no chão, abraçando-o, as pernas cambaleando, as lágrimas jorrando. O jovem ficou assustado, tentando se soltar. Ei, calma, dona, não me machuque. Eu não fiz nada. Meu filho, ela choramingou. Meu filho, Tiago. Ele parou de se debater, olhando para ela com espanto. Tiago? Por que a senhora está me chamando assim? Camila tentou respirar para explicar, mas estava tomada pela emoção. Precisou de alguns segundos para se recompor, ainda agarrada aos ombros dele. Você se chama Tiago. Eu sou a sua mãe, Camila. O rapaz sentiu o corpo tremer. A primeira reação foi de ceticismo, mas havia algo na voz, nos olhos daquela mulher, que parecia estranhamente familiar, ainda que não conseguisse lembrar. Não entendo. Eu não me lembro de quase nada da minha infância. A minha avó disse que meu pai tinha ido embora, que minha mãe não queria saber de mim. Mas será que isso era mentira? Camila sentiu uma mistura de raiva e tristeza.
Eu sempre te procurei, filho. Sua avó, ela te levou embora de mim e do seu pai. Passamos 13 anos te procurando. Por favor, acredite em mim. Eu não queria que você vivesse dessa forma. Nunca te abandonei. Aos poucos, o rapaz foi relaxando. As palavras de Camila ecoavam em sua mente. Ele tinha vagos flashes de um casal, um homem com um sorriso caloroso, uma mulher de voz suave. Não sabia se eram lembranças verdadeiras ou sonhos. Eu preciso de tempo. Não sei o que pensar. Camila, ainda emocionada, segurou as mãos dele com cuidado. Eu entendo. Mas, por favor, deixe-me ajudá-lo. Eu tenho um lugar para você ficar. Comida, tudo o que precisar. Vamos conversar. Me deixa te contar a nossa história. Ele assentiu, inseguro, mas não havia como negar o impulso de confiar naquela mulher. Está bem, eu vou. Ali, na calçada daquela praça, o encontro mais inesperado da vida de Camila acontecia. Depois de tantos anos, ela reencontrava o filho em um contexto doloroso, mas ao mesmo tempo era a esperança se materializando diante de seus olhos. Tiago, o menino que desaparecera aos 5, estava vivo, porém com feridas que o tempo e o abandono lhe impuseram. Camila teria que lidar com isso, reconstruindo com paciência e amor os laços rompidos pela crueldade de Marta. Camila levou Tiago para o hotel onde estava hospedada. O recepcionista estranhou a chegada daquele rapaz sujo e cheio de pertences amarrados em uma mochila improvisada, mas não fez perguntas. No quarto, Camila lhe ofereceu um banho quente, roupas limpas que ela havia comprado em uma loja próxima e pediu algo para comer pelo serviço de quarto. Foi a primeira refeição decente que Tiago experimentou em meses. Enquanto ele comia, Camila o observava, ainda em estado de choque. Aqueles cabelos escuros, os olhos castanhos, lembravam tanto Jonas, mas havia também algo do rosto dela nos traços dele. Em cada detalhe, ela confirmava, era mesmo seu filho. Quando Tiago terminou, Camila se sentou ao lado dele, as mãos tremendo de leve. Filho, posso te chamar assim? Mesmo que você ainda tenha dúvidas, preciso dizer, eu tenho quase certeza absoluta de que você é o meu Tiago. O rapaz deu de ombros, um olhar confuso. Eu não sei o que sinto. É muita coisa na minha cabeça. Sempre achei que não tinha mãe nem pai de verdade. A minha avó não falava quase nada do passado. Só dizia que a gente não podia voltar, que éramos perseguidos. Camila balançou a cabeça indignada. Oh, Tiago, seu pai e eu procuramos você durante anos. Nós nunca deixamos de te amar. Nunca deixamos de te procurar. E a sua avó, Marta, Enfim, ela era a minha mãe, mas fez coisas terríveis. Ela nos impôs a guarda legal quando você nasceu, e depois, quando você tinha 5 anos, ela sumiu com você. Eu não sabia de nada. Tiago arregalou os olhos ao ouvir tudo aquilo. Sua mente tentava organizar as lembranças fragmentadas. Lembro que, quando eu era pequeno, a gente viajava muito. Morávamos em casas diferentes, às vezes em quartos alugados. Minha avó dizia que tinha medo de alguém nos encontrar. Eu não entendia. Camila sentiu o coração doer, ao imaginar o que a mãe havia feito, mudando-se de cidade em cidade para não ser encontrada. Filho, eu sei que você não se lembra de mim, mas eu te peço uma chance para provar o quanto eu te amo e sempre te quis de volta. Ele assentiu, emocionado, sem conseguir colocar em palavras o turbilhão que sentia. Então Camila pegou o celular e chamou Jonas, a única pessoa que poderia compreender o valor daquele momento tanto quanto ela. Jonas, preciso que você venha para cá imediatamente. Eu encontrei o Tiago. Um silêncio longo se seguiu, até que Jonas respondeu com a voz engasgada. Você está falando sério, Camila? Não é mais uma falsa pista? Ela respirou fundo,
olhando para o filho sentado à sua frente, tão real. Não, Jonas. É ele. Eu não tenho dúvidas. É o nosso filho. Venha o mais rápido que puder. Vou te mandar a localização. Jonas prometeu partir naquela mesma noite. Morava a algumas horas de distância, mas dirigiria sem parar para chegar o quanto antes. Após desligar, Camila voltou a atenção para Tiago. Seu pai está vindo te ver? Tiago abaixou o olhar. A menção de um pai era algo novo para ele. Quase não tinha lembranças de uma figura paterna. Ele é legal? Camila sorriu, ainda com lágrimas nos olhos. Ele sempre te amou, Tiago. Foi um grande companheiro, muito carinhoso. Nós nos separamos por causa de tudo o que aconteceu. A dor de perder você destruiu nossa relação. Mas agora a gente pode recomeçar de alguma forma. Tiago coçou a nuca, sem saber como reagir. Eu preciso de um tempo para processar tudo isso, mas obrigado por me trazer aqui, por me dar banho, comida. Eu já estava sem esperanças na rua, sabe? Camila pousou a mão sobre a dele, com gentileza. Eu vou fazer de tudo para que nunca mais você passe por isso, meu amor. Eles conversaram até tarde, relembrando pequenos fragmentos de memória que Tiago ainda guardava. Ele contou como era sua vida na rua, como vivia de esmolas, vendendo artesanato e às vezes dormindo em abrigos lotados. Disse que tentava não se meter em confusões. Comentou que a avó fora parar em um asilo porque já não tinha renda e fora despejada, e que ele não podia ficar com ela. Na madrugada, um barulho de carro parando em frente ao hotel anunciou a chegada de Jonas. Camila foi correndo até a recepção, onde encontrou o ex-marido, os olhos arregalados de ansiedade. Onde ele está? Camila o levou até o quarto. Ao entrar, Jonas fitou o rapaz sentado na beira da cama. Seu olhar continha uma mistura de espanto e felicidade. Tiago levantou-se, sentindo uma estranha familiaridade no homem que o observava. Por um momento, pai e filho se encararam em silêncio, como se tentassem reconhecer um ao outro, apesar dos anos perdidos. Jonas então deu um passo à frente, a voz embargada. Tiago, eu sou seu pai, Jonas. Meu Deus, não acredito que estou te vendo. Tiago, sem saber se devia abraçar ou manter distância, apenas murmurou. Oi, Jonas. Prazer. Mas não resistiu ao impulso de se aproximar, ao ver as lágrimas escorrerem pelo rosto daquele homem que dizia ser seu pai. Jonas o envolveu em um abraço apertado, quase desesperado, enquanto chorava. Era como se o peso de todos aqueles anos de busca e arrependimento o sufocasse, e só agora pudesse respirar. Meu filho, me perdoa por não ter te protegido. Eu juro que não medi esforços para te encontrar. Jonas soluçava, apertando Tiago contra o peito. Camila, ao ver aquela cena, também se emocionou. Era como se um pedaço do passado se reconectasse. Havia dor, mas também amor, e uma chance de um futuro diferente. Tiago, com a voz baixa, respondeu. Eu não sei ainda como lidar com isso, mas acho que a gente pode tentar recomeçar, né? O jovem não entendia completamente a intensidade do que significava para Jonas e Camila, mas sentia que ali havia algo verdadeiro. Uma família que ele jamais soube que existia, mas que agora o acolhia com tanto amor. Aquela noite se estendeu em conversas, choros, lembranças, explicações. Jonas e Camila, enfim, reencontravam o filho que tanto amaram, e Tiago descobria que não estava só no mundo. Os dias seguintes foram de adaptação para Tiago. Camila decidiu que ele ficaria em um apartamento que ela alugara temporariamente na mesma cidade, para que pudesse ter mais conforto e privacidade do que no pequeno quarto de hotel. Jonas ficou alguns dias hospedado também, pois queria passar todo o tempo possível ao lado do filho.
Camila e Jonas enchiam Tiago de mimos, tentando compensar a ausência de 13 anos. Compraram roupas novas, um celular para que pudessem manter contato. Levaram-no a restaurantes, parques e cinemas. O rapaz ficava impressionado com as novidades, pois passara grande parte da adolescência convivendo com privações e não tinha se acostumado a tanta atenção. Por vezes, sentia-se até sufocado. Mãe, pai, eu agradeço muito, mas não precisam gastar tanto comigo. Eu fico feliz só de ter um lugar para dormir e comida na geladeira. Camila sorria, emocionada, toda vez que ele a chamava de mãe. Eu sei, filho, mas a gente quer te dar tudo o que não pôde antes. Queremos que se sinta amado. Jonas, por sua vez, mal conseguia segurar a alegria de ter o filho por perto. Passava horas contando histórias de quando Tiago era bebê, de como ele sorria ao ouvir música. Você adorava que eu tocasse violão. Acho que você ainda tem jeito para música, não é? Sempre ficou no meu imaginário que você seria um músico talentoso. Tiago o ouvia com curiosidade, mas sua memória era limitada. Sabe, pai, eu nunca pensei em aprender música, mas eu gostaria de tentar, se você me ensinar. Aquela simples afirmação fez o rosto de Jonas se iluminar. Sentiu-se útil, próximo do filho. Aquilo preenchia um vazio que ele nem sabia que ainda doía tanto. Claro, meu filho, será uma honra. Mesmo nesse clima de reencontro, algumas dificuldades surgiram. Tiago tinha feridas emocionais e um sentimento de abandono. Por mais que entendesse a história e acreditasse no amor dos pais, lutava para superar os anos que passara sozinho ou ao lado de uma avó que vivia mudando de lugar. Tinha medos arraigados, não confiava plenamente nas pessoas. Às vezes, mostrava irritação ou impaciência, sem motivo aparente. Camila percebia e tentava ser paciente. Filho, se precisar conversar sobre o que viveu, eu estou aqui. Podemos buscar ajuda profissional se quiser. Um terapeuta, talvez. Tiago hesitava, pois não estava acostumado a falar de sentimentos. Mas, com o tempo, foi percebendo que Camila tinha razão. Tudo bem, mãe. Eu aceito ajuda. É complicado lidar com tudo sozinho. Jonas também enfrentava sua própria questão. O casamento dele estava em crise e agora, com o aparecimento de Tiago, ficou claro que ele gostaria de dedicar-se totalmente ao filho, viajar com Camila para a cidade dela, sem ter que dar tantas satisfações à esposa. Em uma ligação delicada, ele contou à mulher o que estava acontecendo. Ela, insegura, perguntou se Jonas ainda a amava ou se pretendia retomar algo com Camila. Ele negou, dizendo que o foco era apenas estar perto do filho, mas o fato é que aquela relação já andava abalada antes mesmo disso. Passados alguns dias, Camila conversou com Tiago sobre o futuro. Filho, você já pensou em voltar a estudar? Você tem 18 anos, mas por causa de tudo o que aconteceu, não completou o ensino médio, certo? Tiago assentiu, sem jeito. Nunca consegui frequentar a escola de verdade depois de certa idade. Minha avó me matriculou numa ou outra vez, mas a gente se mudava muito. E quando ela adoeceu de vez, eu fiquei na rua, então não teve como. Camila, cheia de determinação, propôs. Podemos resolver isso. Você pode fazer o supletivo ou o EJA, e se quiser, até se preparar para a faculdade no futuro. O que acha? Tiago esboçou um sorriso tímido. Parece legal. Eu gosto de ler e aprender coisas. Só não tive chance. Mas dá um medo, né? Estar numa sala de aula, com gente mais nova. Jonas interveio, botando a mão no ombro do filho. Nós vamos te apoiar. E você vai ver. Isso é só o começo de uma vida nova que você merece ter. Assim, aos poucos, Tiago foi vislumbrando possibilidades que nunca imaginara. Também conheceu a história de Camila
que agora era empresária de sucesso, e ficou impressionado com a força de vontade da mãe. Então você tem 3 lojas? Como conseguiu isso? Camila deu um sorriso, recordando-se do quanto lutara. Foi muito trabalho, filho. E também um jeito de lidar com a ausência que você deixou. Eu me enfiei nos negócios porque não suportava lembrar de você o tempo todo. Mas agora, eu quero que isso também possa te ajudar. Se quiser, um dia, pode trabalhar comigo. Ou seguir sua própria paixão. O importante é você ser feliz. Tiago se sentia acolhido, mas também sobrecarregado pelas novidades. Precisava de tempo para assimilar tudo. Havia ainda a questão de Marta, a avó, agora em um asilo. Ele perguntou, incerto. E a minha avó, como ela está? Camila endureceu o rosto ao ouvir a menção à mãe. Não conseguia perdoar a mulher que destruíra sua família e fizera o filho viver nas ruas. Ela está viva, mas doente, com Alzheimer avançado. Não consegue se comunicar direito. A culpa do que aconteceu é toda dela. E, sinceramente, não consigo olhar para ela e não sentir raiva. Tiago ficou em silêncio. Por mais que Marta tivesse causado tantos problemas, era a única família que ele conhecera por muito tempo. Não sentia afeto profundo, pois ela nunca fora carinhosa, mas ainda assim havia uma ligação difícil de romper. Será que eu posso vê-la algum dia? Camila o encarou hesitante. Claro, se você quiser, eu não vou te impedir. Mas não espere nada dela. Ela mal responde a perguntas simples. Não vai poder se defender ou te explicar por que te separou de nós. Tiago assentiu, pensativo. Uma parte dele queria entender, ouvir a versão da avó, mas sabia que talvez fosse tarde demais. Fosse como fosse, o reencontro com Camila e Jonas mudara sua vida. Ele agora tinha um lar para onde voltar, pessoas que o amavam, planos para o futuro. A estrada para a cura seria longa, mas estava se abrindo diante dele. Nas semanas seguintes, Tiago se instalou definitivamente no apartamento alugado por Camila. Jonas ia e voltava, pois ainda tinha suas pendências na outra cidade. A tensão no casamento de Jonas aumentou, a ponto de ele e a esposa decidirem se separar amigavelmente. Não havia mais como manter uma relação desgastada, e Jonas sentiu-se aliviado por poder dedicar-se integralmente ao filho que acabara de reaparecer. Certa tarde, depois de uma sessão de terapia a que Tiago concordou em ir, o rapaz voltou ao apartamento pensativo. Camila estava na cozinha, preparando uma refeição. Algo que não fazia há anos, pois geralmente comia fora ou comprava pronto. Era uma forma de carinho para o filho. Ao vê-lo entrar, notou seu semblante confuso. — Tá tudo bem, Tiago? Ele sentou à mesa, passando as mãos pelos cabelos. — Sim? Quer dizer, eu acho que preciso ver a minha avó. A psicóloga disse que pode ser uma maneira de fechar um ciclo, de entender melhor o que aconteceu. Você acha loucura? Camila largou a colher na panela, respirando fundo. Sempre que o assunto Marta vinha à tona, ela sentia um calafrio. O ódio e a mágoa voltavam com força. Não é loucura, filho. Eu só não consigo ir lá. Me desculpe, mas não consigo olhar para ela. Eu sei que ela está doente, mas não consigo sentir pena. Tudo o que eu sinto é raiva pelo que ela te fez. Tiago abaixou os olhos. Entendia a mãe. Mesmo que não tivesse lembranças afetivas fortes da avó, ele sabia que ela estivera presente na maior parte de sua infância e adolescência, ainda que de forma disfuncional. Eu quero tentar falar com ela. Talvez ela não entenda nada, mas preciso ver com meus próprios olhos. Saber se ela está realmente mal, se ela se arrepende, sei lá. Camila fechou os olhos por um momento, tentando não explodir em raiva. Por fim, respondeu: tudo bem. Se é o que você precisa, eu vou te apoiar. Mas eu não quero ir junto. Você pode ir com Jonas, se quiser.
Tiago assentiu, compreensivo. Tudo bem, mãe. Eu entendo. Diante dessa decisão, Jonas combinou de ir com Tiago até o asilo. Eles chegaram em uma manhã cinzenta. O local seguia a mesma rotina. Idosos em cadeiras de rodas pelos corredores, enfermeiros andando apressados. Uma cuidadora os levou até Marta, que estava no refeitório tomando uma sopa rala. Ela não reconheceu Jonas, tampouco Tiago, a princípio. Seu olhar estava distante. Dona Marta ou Maria? Jonas chamou baixinho, sem saber como se referir a ela. Somos nós. Lembra de mim? O Jonas, genro da senhora, e este aqui é o Tiago, seu neto. A idosa continuou tomando a sopa, como se nem tivesse ouvido. Tiago aproximou uma cadeira e sentou ao lado, observando o rosto da avó. Vovó, sou eu, Tiago, aquela criança que você levou embora. Marta parou de comer, levantando o olhar. Por um instante pareceu confusa. Então, um brilho vacilante surgiu em seus olhos. Ela tentou falar, mas as palavras não saíram com clareza. Algo... Camila? Tiago respirou fundo, tocando de leve a mão enrugada da avó. Sim, a mamãe se chama Camila. Você separou a gente... Por quê? A velha franziu a testa, como se quisesse se explicar, mas faltavam-lhe a coerência e as palavras. Em meio a balbucios, soltou frases desconexas. Eu protegi, não queria, Jonas não cuidar. As lágrimas de Marta rolaram por suas bochechas, enquanto ela repetia. Desculpa, desculpa. Jonas sentiu um aperto no peito. Por mais raiva que tivesse, era doloroso ver aquela mulher, antes tão altiva, agora reduzida a uma figura frágil e confusa. Tiago também chorou em silêncio. Vovó, eu vivi nas ruas depois que você adoeceu. Não tinha ninguém para me ajudar. Você não deveria ter me tirado dos meus pais. Se estava protegendo, acabou fazendo mal. Mas eu ainda me importo. Só queria que... Enfim, que as coisas fossem diferentes. Marta tentava segurar a mão de Tiago, mas seus movimentos eram descoordenados. Me perdoe, neto. Fiz errado. Jonas não aguentou mais e saiu do refeitório para respirar. Lá fora, enxugou as lágrimas, relembrando os anos de ódio que cultivou por aquela mulher. Agora, vendo-a destruída pela doença, não sabia o que sentir. Tiago permaneceu algum tempo ao lado dela, apenas acariciando sua mão. Depois, levantou-se, aproximou-se de uma cuidadora e pediu que cuidassem bem dela. Eu não sei se vou voltar, mas, por favor, não a deixem sozinha. A cuidadora assentiu, comovida. Nós fazemos o melhor que podemos aqui, jovem. E ela parece tranquila quando você aparece. Se quiser vir mais vezes, será bom para ela. Ao retornar para encontrar Jonas do lado de fora, Tiago percebeu a expressão abalada do pai. Pai, você está bem? Jonas deu de ombros, ainda confuso. Não sei. Passei a vida odiando essa mulher. E ela realmente fez muito mal a nós. Mas agora, vê-la assim é estranho. Uma parte de mim sente pena, outra ainda sente raiva. Tiago abaixou a cabeça. Eu só queria entender por que ela me tirou de vocês. Ela disse que queria me proteger, que não gostava de você. Mas nada justifica o que fez. Jonas concordou, suspirando. Nada mesmo. Vamos embora daqui, filho. Acho que não há mais o que fazer. Você viu ela? Teve esse momento. Agora é tocar a vida. Voltaram para o apartamento. Tiago contou a Camila como fora o encontro. Ela ouviu em silêncio, a expressão dura. Não demonstrou pena ou compaixão por Marta, apenas um alívio contido por saber que o filho havia obtido algum encerramento. Eu fico feliz que você tenha resolvido ver ela. Mas
Eu realmente não quero mais falar sobre a minha mãe. Para mim, ela morreu quando levou você. Disse Camila, sem meias palavras. Tiago entendeu a posição da mãe, sem tentar convencê-la do contrário. Ele mesmo não sabia se teria coragem de visitar Marta novamente. O que interessava era o presente. Tinha pais que o amavam, que fizeram de tudo para encontrá-lo. Tinha agora uma casa, planos de estudo, até a oportunidade de aprender música com Jonas. E, pela primeira vez em muito tempo, tinha a esperança de um futuro. Com o tempo, a rotina se estabeleceu. Camila decidiu levar Tiago para morar com ela na capital. Ofereceu um quarto em seu apartamento espaçoso, onde antes morava sozinha. Jonas, com o fim do casamento, passou a alugar um pequeno apartamento nas proximidades, com a intenção de ficar perto do filho. A princípio, Tiago ficou receoso de mudar de cidade, pois tinha se acostumado àquela vida nômade, mas logo percebeu que as vantagens eram imensas: uma boa escola, oportunidades de trabalho, proximidade da mãe e do pai. No dia da mudança, Camila e Tiago fizeram a viagem de carro. Jonas foi na frente, levando alguns pertences. Pela estrada, Camila sentiu a necessidade de ter uma conversa franca com o filho. Tiago, eu sei que tudo está acontecendo muito rápido. Se em algum momento você se sentir sufocado, por favor, me fale. Eu não quero repetir os erros da minha mãe. Não quero te controlar ou impor coisas. Ele sorriu, acenando afirmativamente. Tudo bem, mãe. Eu só tenho que me acostumar a ter esse luxo de um quarto só meu, comida à vontade. É surreal, sabe? Camila riu, emocionada. Espero que você se acostume a ser feliz, a ter dignidade. Foi o que eu sempre sonhei para você. Chegando ao destino, Tiago se surpreendeu com o apartamento de Camila. Era moderno, com decoração minimalista, grandes janelas que davam vista para os prédios e para o céu azul. Ela lhe mostrou o quarto que havia preparado, com cama nova, escrivaninha e até um violão encostado num canto, presente de Jonas. O papai deixou aqui para você. Quando quiser, ele vem te ensinar as primeiras notas, explicou Camila. Tiago pegou o violão, tocando as cordas suavemente. Sentiu um arrepio de alegria. Era a primeira vez que tinha algo tão valioso. Obrigado, mãe. Obrigado mesmo. Eu não sei tocar, mas vou aprender. Nos dias que se seguiram, Jonas visitava o filho quase diariamente. Divertiam-se com aulas improvisadas de violão, trocando risadas ao desafinar e voltar ao começo. Camila, quando não estava cuidando das lojas, cozinhava ou assistia filmes com Tiago, numa tentativa de recuperar, de forma simbólica, o tempo perdido. A harmonia foi se estabelecendo. Tiago iniciava o curso de supletivo e planejava concluir o ensino médio. Em certo fim de semana, Jonas propôs um passeio a três, algo que nunca haviam feito juntos desde que Tiago era bebê. Foram a um parque ecológico, com lagos, trilhas e espaços para piquenique. Lá, sentados na grama, observando as árvores balançarem ao vento, o rapaz perguntou sem rodeios. Mãe, pai, vocês sentem algo um pelo outro? Quer dizer, estão sempre juntos agora. Vocês são ex-marido e ex-mulher, mas não parecem distantes. Camila e Jonas trocaram olhares constrangidos. Havia, de fato, uma reaproximação natural, fomentada pelo amor que tinham por Tiago e pelas lembranças do passado. Bom, filho, a gente se amou muito. Depois nos separamos por causa do seu desaparecimento. Mas parece que, agora, tudo se encaixou de novo e estamos mais próximos, disse Jonas, com cautela. Camila concordou, sorrindo timidamente. Temos conversado bastante. E há, sim, um sentimento. A gente não quer apressar nada, mas, quem sabe, no futuro, possamos retomar a nossa vida juntos. Se for o caso. Tiago se animou com a ideia de ver os pais reconciliados. Sei que não é fácil apagar tudo o que aconteceu.
mas seria legal se vocês ficassem juntos novamente. É bom ver vocês rindo, conversando. Faz eu me sentir parte de algo maior, sabe? O tempo passou, e conforme a convivência aumentou, Camila e Jonas perceberam que o amor deles nunca havia acabado. As circunstâncias, a pobreza, as brigas, o sequestro de Tiago haviam destruído a relação, mas não o carinho essencial que os unia. A volta do filho reacendeu o desejo de formar uma família. Não foi de uma hora para outra, mas, em poucos meses, começaram a namorar novamente, sem pressões, apenas curtindo a presença um do outro. Tiago, por sua vez, florescia em seu novo ambiente. Iniciou o supletivo, fazendo amizades, descobrindo que tinha facilidade para aprender matérias de humanas. Pensava em seguir carreira de assistente social ou psicologia? Queria ajudar pessoas que, como ele, tinham tido uma vida difícil nas ruas. De vez em quando, encontrava coragem para contar sua história a colegas, e eles se chocavam ao saber de tudo, mas o apoiavam. Nas raras vezes em que falava de Marta, Tiago mostrava uma mistura de pena e indignação. Visitar a avó passou a ser algo esporádico. Ele ia até o asilo, ficava algumas horas em silêncio ao lado dela, que mal o reconhecia, mas parecia ficar calma em sua presença. Camila nunca quis ir. Dizia que já vira a mãe, não sentia necessidade de revê-la. Não havia perdão em seu coração. Jonas a acompanhou em um pensamento semelhante. Talvez algum dia a gente consiga perdoar, mas não agora. Ela destruiu muito do que tínhamos. Tiago respeitava isso. Entendia que cada um tinha seu ritmo de cura. Ele próprio às vezes sentia uma raiva surda pela avó, mas também lembrava dos momentos em que ela o protegia, mesmo à sua maneira. Era um turbilhão de emoções que só o tempo e a terapia poderiam organizar. Finalmente, depois de alguns meses de harmonia e reconstrução, Camila tomou a iniciativa. Convidou Jonas a se mudar para o apartamento dela, para que pudessem viver como uma família, ao menos em caráter experimental. Jonas aceitou, com o coração aos pulos. Tiago comemorou a notícia. Eu sempre quis morar com vocês. É como se agora eu finalmente tivesse uma casa de verdade. E assim, a vida seguiu rumo a um final feliz para aquela família que, por tanto tempo, foi despedaçada. Camila e Jonas se casaram novamente em uma cerimônia pequena, apenas com amigos mais próximos. Tiago, como testemunha, não segurou as lágrimas ao ver os pais trocarem alianças e votos, agora muito mais fortes e maduros. Em seu coração, sentia que finalmente tinha conquistado o lugar a que sempre pertenceu, junto de sua mãe e seu pai, numa casa onde havia amor, perdão e esperança.